E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu falarei sobre alguns assuntos, dentre eles sobre ódio e vingança, sobre a memória. Será se a memória é uma coisa boa ou ela pode representar uma culpa ou um sentimento de condenação? Uma das grandes inquietações humanas que vem bem antes da época de Jesus Cristo, os filósofos já trabalhavam muito essa questão. É sobre o mistério da existência humana, que não reside apenas na gente permanecer vivo, mas encontrar algo pelo qual viver. E o desenvolvimento pessoal já trabalha muito essa questão. Os medos que nós temos, as preocupações do tipo de onde viemos, o que de fato estamos fazendo aqui nesta terra? Para onde irei depois que a minha morte chegar? E a própria filosofia é rica neste assunto, em diversos outros também. Por exemplo, pegamos um filósofo pré-socrático, ou seja, que viveu bem antes da época de Sócrates, e ele disse algo que é de uma realidade completamente atual. Estou falando de Heráclito. Quando você pensa num homem do século VI a.C., um pedacinho do quinto, que é capaz de dizer algo magnífico, como a única coisa permanente é a mudança. A única coisa permanente é a mudança. O que ele quer dizer com isso? Não se toma banho duas vezes no mesmo rio, porque quando você volta, nem você é o mesmo e nem é o rio é o mesmo. Ou seja, você não é a mesma pessoa de um ano atrás. As dores, as decepções, as frustrações fizeram de você uma outra pessoa. E nem a água do rio é o mesmo. A água se foi. Isso é de uma realidade completamente marcante e foi dito 500 anos antes de Jesus. No caso dele, ele defendia a ideia de que a natureza é composta por uma constante mudança. Ele é conhecido como filósofo do tudo flui. E qual eram os principais questionamentos destes grandes pensadores? As grandes questões da vida. Quem sou eu? Qual a origem do mal? Se Deus é amor, ele seria capaz de criar o mal? Talvez o mal não seria apenas a ausência do bem? Aqueles atos que eu tenho na vida, eles foram decisões minhas? Ou eu fui empurrado por alguma força ou por algo que eu não consigo controlar? Por que é que eu tenho a memória? Por que eu me lembro do que eu não queria? Interessante isso, né? Será que a memória para mim é uma bênção ou uma condenação? E a memória é algo interessante para a gente refletir, porque algumas vezes a gente queria esquecer de algumas coisas e a gente não tem poder para isso. Você fica sabendo que você está com uma doença, ou que a sua esposa ou seu marido falou ou fez tal coisa, e a gente pensa assim: vou dar uma descarga nisso tudo e vou dormir. Não dá. Quem dera se fosse assim. Pedro Nava, um dos grandes mineiros da nossa história, da nossa literatura, escreveu O Baú de Ossos. Dizem ser uma das coisas mais belas já publicadas. Ele disse algo interessante que para mim é inesquecível. Ele dizia: eu não tenho ódio, eu tenho a memória. Eu não tenho ódio, eu tenho a memória. Isso é perigoso. Ivan Esquerdo, um argentino naturalizado brasileiro, um grande neurofisiologista da Federal do Rio Grande do Sul, que é especialista em cérebro. Ele tem um belíssimo texto onde ele fala sobre o papel do esquecimento na preservação da saúde mental, sobre o papel do esquecimento. Isto é, o quanto a gente tem que ter memória das coisas, mas não ter de todas elas o tempo todo. A memória pode carregar coisas que são boas, e essas boas coisas a gente dá o nome de saudade. Ela pode carregar coisas que não são boas, que são, por exemplo, o sentimento da culpa, o sentimento da condenação. Porque se você imaginar, parte da nossa memória nos preserva. Uma das coisas que o idoso mais sofre no dia a dia não é o fato dele perder a memória, é o fato dele perder a sua volta àquilo que é a sua referência. Isto é, o lugar que ele andava não tem mais,
Quanto mais tempo ele vive, mais ele se sente só. Porque as pessoas que conviveu com ele vai falecendo. É como se ele se sentisse abandonado em outro tempo, se sentindo encapsulado. Nesta hora, a memória salva. Eu mesmo perdi meu pai tem 1 ano atrás, e eu trago meu pai na memória, na lembrança, na recordação, os momentos em que passamos juntos. Inclusive, a escritora Terezinha Rios, ela gosta de trabalhar a ideia que é de recordar, recorte, a ideia de fazer passar novamente pelo coração, pela memória. Com isso, a memória pode ser para nós um dano, pois quando você tem a culpa, ela pode martirizar. Mas quando você faz a memória uma coisa boa, uma ferramenta de reavivar a saudade, é uma coisa gostosa. Uma coisa ruim da memória, para quem não sabe usar, é o sentimento de vingança. É você passar a vida inteira pensando, eu não esqueço das maldades que fizeram para mim. Um dia eu me vingo. Um dia eu me vingo disso. Inclusive nós brasileiros temos algo que é da nossa cultura, que é apavorante. Todo estrangeiro se apavora com uma frase que nós dizemos que é: eu vou acabar com a tua raça. Primeiro que essa frase é de uma violência tremenda e ela é genocida. A gente traz à tona tudo aquilo que é o terror da vida. Eu vou acabar com a tua raça. Significa eu não vou deixar rastro. A vingança é como a ideia da raiva. Inclusive tem uma frase antiga que não tem autoria definida que diz que o ódio é o veneno que você toma desejando que faz mal para outra pessoa. Há uma diferença entre desculpa e perdão. Desculpa é uma coisa leve. Por exemplo, ok, tudo bem, isso não é perdão. Por exemplo, você me ofendeu por alguma coisa que eu fiz, algo que eu não deveria ter feito, e você me diz: ok, eu te desculpo, mas eu não te perdoo. Isto é, eu continuo convivendo contigo, mas não vou esquecer. Já o perdão é a promessa do esquecimento. Significa, eu sei, mas não vou mais lembrar disso obrigatoriamente. Não vou mais trazer isso de novo para a nossa convivência. Nesse sentido, penso eu que a vingança é a ausência do perdão. Ou seja, a vingança é apenas um troco, é o retorno do que se não deveria. E a vingança não deveria estar em nossas mãos, porque não somos seres confiáveis por ser seres humanos. A nossa capacidade de falhar é tão grande que é arriscado deixar em nossa mão a vingança, a capacidade de dar o troco. E para isso que temos, por exemplo, instituições como o judiciário, em que a gente organiza regras do que será feito, a justiça, sem que seja feita a vingança. E é interessante que muitas vezes a gente tem a falsa impressão de que se eu me vingar, eu vou ser feliz. Não existe essa possibilidade, ela é nula. Não que a gente não tenha o sentimento de vingança. Seria completamente farisaico da minha parte eu dizer que eu não tenho o desejo da vingança. Não. Um exemplo super significativo da não vingança e do perdão é o de Nelson Mandela. Pense bem, Mandela é um homem que ficou preso injustamente 27 anos, 18 deles dentro de uma solitária de 1,60 m. Mandela tinha 1,90 m, onde ele só saía para ser interrogado e torturado. Ele, quando tomou posse como presidente da África do Sul, no primeiro regime, depois do apartheid, ele convida no grande jantar de posse, onde é convidado as grandes autoridades, e ele convida para sentar do seu lado os 2 carcereiros que os maltratavam. Isso é impressionante, ou melhor, chega a ser irritante. Como é que ele foi capaz de fazer uma coisa dessa? Ele nos humilha fazendo isso. Como que uma pessoa é capaz de fazer tamanha grandeza? Veja bem, Mandela era advogado, um homem que tinha toda a trajetória possível, líder na comunidade, e ele para o jantar de posse e ao invés de convidar as grandes autoridades para sentar ao seu lado, ele chama os carcereiros. E quando perguntaram para ele o porquê que ele fez isso, ele apenas disse: porque eu queria que eles me vissem como humano. O que faria você ou eu se a gente passasse 27 anos preso, sendo torturado, ofendido, e aí você torna presidente daquele país, você tem em mãos a oportunidade de se vingar, de dar o troco. E o que ele faz? Ele humaniza a ideia e não rebaixa, de uma grandeza imensa.
Mandela foi uma das pessoas honrada no mundo por esse grande ato. Tivemos poucos homens na história que foi capaz de fazer tamanha densidade. Sócrates, por exemplo, não um jogador de futebol, mas um filósofo, ele vai para a morte de cabeça erguida, não quer fugir. O apóstolo Pedro, por exemplo, ao ser morto, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, para não morrer da mesma forma que Jesus. Mahatma Gandhi, por exemplo, no modo de vida que escolheu viver, dentre outras pessoas como Irmã Dulce, onde ela fala sobre a teoria da última porta, e ela dizia algo interessante, que nós temos que ser a última porta que alguém deve bater, que depois de nós a pessoa não tenha a quem recorrer. E é claro, o principal de todos os homens que veio nessa terra, Jesus de Nazaré, que fez tudo da perfeita forma, porém Jesus não se compara com nenhum desses, porque Jesus era de outra dimensão, outra espiritualidade. Então é isso, pessoal. Queria só deixar essa breve reflexão aí para vocês sobre ódio, vingança, sobre o sentimento de perdão aqui que eu trouxe através de Nelson Mandela. E que você tenha uma alma leve, bons pensamentos, boas lembranças e boas recordações para que seus dias sejam sempre leves nessa terra. Me siga no Instagram.